Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um importantíssimo movimento da antiguidade, um movimento filosófico, o estoicismo, dentro do helenismo. Vamos explicar em detalhes o que é o estoicismo. Será o primeiro vídeo, iremos fazer um outro na sequência para abordar a questão da lógica. E já informo que nos nossos blogs você encontrará material de apoio, 2 textos, 2 artigos, esmiuçando tudo que for falado neste vídeo e nos demais vídeos que faremos sobre o estoicismo. Então, vamos lá. O estoicismo, ele se divide em 3, de acordo com o período histórico. Nós temos o estoicismo antigo, o estoicismo médio e o estoicismo novo, ou também chamado de romano. Infelizmente, boa parte dos textos, dos livros que foram escritos, tanto no estoicismo antigo, tanto no médio, se perderam. Chegaram basicamente comentários feitos por outros comentadores, outros filósofos, outros pensadores. Então, o que nos chegou basicamente é do estoicismo romano, a última fase do estoicismo. É de lá que vem os textos que nós temos hoje e os fragmentos que estão na obra de outros autores. Então, grava isso. Antigo, médio e novo, o romano é a divisão do estoicismo. Por que esse nome, estoicismo? O nome vem de estoar. Estoar é como os gregos chamavam o pórtico. Sabe aquela entrada, aquele portão de alguns prédios da cidade? Então, era um portão colorido, um portão pintado. E era o local de reunião dos primeiros representantes desta escola filosófica. Então, porque pelo fato de se reunirem embaixo do portão, eles passaram a ser conhecidos como os filósofos do portão, os filósofos do pórtico. Ou seja, estoicismo, os filósofos do pórtico. E se tornou mais público, porque veja, como não havia um ambiente fechado, qualquer um podia chegar e assistir às aulas. Né? O local era público. E por que eles se reuniam embaixo de um portão e não num prédio? Ocorre que o fundador da escola, Zenão, não era ateniense. E pelas leis, você só poderia ser proprietário de um imóvel se você fosse ateniense. Como ele não era ateniense, ele era de Chipre, então o que ocorre? Ele não podia ter um imóvel. Daí ele fazia suas aulas de filosofia, então, embaixo do pórtico. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio. Cítio é uma cidade que fica em Chipre. O Zenão, ele nasce no ano de 335 a.C. e vem a falecer no ano de 263 a.C. Mas o estoicismo mesmo, ele é fundado por volta do ano 300 a.C. na cidade de Atenas. Deixa eu explicar. Como eu falei, o Zenão não era ateniense. Ele era um rico mercador e fazia transporte da sua mercadoria por barcos. E um desses barcos, repleto de mercadoria, veio a naufragar. Ele teve um prejuízo enorme com isso. Tá? Então, depois desse naufrágio, o Zenão foi parar em Atenas. E lá, ele chegou em Atenas por volta de 312 ou 313 a.C. E como eu falei, o estoicismo foi fundado no ano 300. Quer dizer, ele dedicou esses 12, 13 anos a estudar filosofia. Na época que ele chegou em Atenas, você tinha várias escolas, vários movimentos de filosofia. Você tinha a academia, que lembra, foi fundada por Platão. Você tinha o Liceu, que tinha sido fundado por Aristóteles. Você tinha também o epicurismo. Você tinha os cínicos. Você tinha as escolas socráticas menores. E aí ele se envolveu naquela cultura filosófica, leu os livros, estudou com alguns filósofos da época. E depois de cerca de 12, 13 anos, ele resolveu fundar a sua própria escola. No caso, o estoicismo. Então veja, acredita-se, tá, por base nos comentadores, que o Zenão teria escrito mais de 700 livros. Veja, gente, se perdeu tudo, não é uma pena? Com os incêndios, as destruições, muitas delas propositais. Isso aqui não tem interesse, então vamos incendiar. É contrário a Deus, vamos incendiar. Então veja,
praticamente tudo foi perdido. Não só dele, mas dos demais autores da antiguidade, em particular aqui, já que estamos falando do estoicismo, os autores históricos. Na verdade, quase nada sobrou dos escritos do estoicismo antigo e mesmo do estoicismo médio. O que nós temos mais é do estoicismo novo, tá? Ou romano. O estoicismo antigo e também as três fases do estoicismo, o antigo, o médio e o novo, se interessavam pela ética. A ética era a culminância de sua filosofia, a virtude de você atingir a ética. Mas o estoicismo antigo tinha um interesse também pela física e pela lógica. O terceiro, na ordem de sucessão da escola estoica, quer dizer, tem um fundador, que foi o Zenão, ele está à frente, ele preside a escola. Depois ele tem mais dois sucessores. O terceiro, que é o Crisipo, ele há de ter grandes desenvolvimentos nessa questão da lógica. Aliás, os estoicos estudaram muito a fundo tanto a lógica, tanto a gramática. Eles entendiam que era muito importante você entender como a gente fala, como a gente escreve, para você encontrar o conhecimento verdadeiro e se aproximar da virtude, que seria a ética. Pois bem, o estoicismo antigo tem desenvolvimentos muito interessantes, tanto na física, tanto na lógica. Mas o estoicismo médio e o estoicismo novo já não se interessam tanto pela física e pela lógica. Eles têm a ênfase realmente só na ética. Quando eu falo em estoicismo novo ou romano, eu estou falando do Sêneca, que é um senador, ele inclusive cuidou do Nero quando jovem, e depois foi injustamente acusado de participar de uma conspiração contra então o já imperador Nero, e o Nero ordenou que o Sêneca cortasse os seus pulsos, cometendo suicídio. Então, o Sêneca, ele nasce no ano 3 a.C. e vem a falecer no ano 65 d.C., como eu falei, suicídio ordenado. Tá? O Epicteto, que é um escravo liberto, ele nasce no ano 50 e vem a falecer no ano 125 d.C. E o imperador Marco Aurélio, imperador romano, que nasce no ano 121 e vem a falecer no ano de 180 d.C. São três nomes assim muito importantes dentro do estoicismo romano, ou estoicismo novo, que estão interessados basicamente na ética, no comportamento humano. Olha, há uma diferença grande entre, de um lado, o estoicismo antigo e o estoicismo novo, com relação à indiferença. Porque, veja, todos entendem que você tem que ser indiferente às paixões e aos prazeres e às dores da vida. Vamos ser indiferentes. Para obter a felicidade, eu não posso estar muito preocupado com o que me ocorre. Se isso que vai me ocorrer vai me dar dor, sofrimento, prazer, senão eu não vou ter felicidade, eu vou estar tipo montanha-russa, sobe, desce. Não, tem que ser indiferente a tudo que ocorre à minha volta. No antigo isso está muito presente, mas no médio e no novo estoicismo, eles acrescentaram uma coisa. Tudo bem, eu vou ser indiferente às paixões, eu vou ser indiferente aos prazeres da vida, e eu vou ser indiferente às dores, aos sofrimentos. Né? Mas, mesmo sendo indiferente, isso é o estoicismo médio novo, tá? Algumas coisas eu devo reconhecer que são úteis, enquanto que outras são inúteis. Veja, eu posso ser indiferente à riqueza, por exemplo. Não, eu sou indiferente à riqueza. Mas eu reconheço que a riqueza é conveniente e que a pobreza seria algo inconveniente. Ora, eu posso ser indiferente à saúde, mas eu vou reconhecer que a saúde seria preferível e que a doença não seria preferível. Entendeu? Então, eles acrescentam essa questão de ser conveniente ou inconveniente, de ser útil ou inútil, de ser preferível ou não preferível, mas isso somente no estoicismo médio e no estoicismo novo. Continua indiferente. Eu sou indiferente à riqueza. Para mim, quanto faz ser rico ou pobre? Mas é preferível ser rico.
Beleza, gente? Então, vamos lá. A filosofia, como eu falei, ela vai se dividir, segundo os estoicos, em física, lógica e ética. A lógica, por sua vez, vai se dividir em duas. Vamos ter a lógica formal e vamos ter a teoria do conhecimento. Vou fazer um vídeo específico sobre lógica, então não vou me ater muito nela neste vídeo aqui. Há, no entanto, uma divergência com relação à ordem. Se quem vem primeiro é a física ou quem vem primeiro é a lógica. Basicamente é isso, não é nenhuma besteira. Nós não temos uma certeza qual seria a ênfase realmente em relação à física ou à lógica dada pelos estoicismos. Agora, uma coisa a gente sabe, a culminância, o resultado final, a busca realmente era da ética. A ética está lá, é o primeiro lugar, pedestal. Sabe aquele negócio, primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, primeiro lugar é ética. Agora, quem ocupa o segundo ou terceiro, a gente não sabe. Mas tem algumas metáforas, veja, vocês vão encontrar pela rede, para explicar essa questão da física, lógica e a ética. Olha, eu vou mencionar três que vocês vão encontrar, que vão colocar a lógica começando. Então, a ordem seria lógica, física e ética. Você tem a metáfora do jardim, você tem a metáfora do jardim, ou então de um horto, tá? Um horto florestal. Você tem a metáfora do ovo e você tem a metáfora do animal. Então, nestas três, tá, a ordem vai ser sempre a lógica, a física e a ética. Então, veja, no jardim, eu posso ter um muro cercando o jardim. Esse muro, tá, eu vou dizer o quê? Que o muro é a lógica. Eu posso ter dentro do jardim árvores, então eu vou dizer que essas árvores é a física. E, por sua vez, os frutos dessas árvores é o mais importante, os frutos, não? Os frutos é ética. E a metáfora do ovo? Eu posso dizer que a casca do ovo é a lógica, mas que a clara do ovo é a física e, por final, a gema do ovo é a ética. E a do animal? Eu posso dizer que os ossos seriam a lógica, a carne seria a física e a alma deste animal, tá? Aí sim nós temos a ética. Agora, há outras, inclusive eu aprendi desta forma, do meu curso de filosofia, já vão muitos anos já, a ordem como sendo física, lógica e ética. E um exemplo que seria o exemplo da árvore. Eu tenho muito carinho por esse exemplo, que foi o primeiro exemplo que quando eu estava estudando filosofia, já vão alguns anos, não? Então, no exemplo da árvore, quem ocupa o lugar inicial é a física. A raiz, tá? Seria então a física, seria a realidade, seria o cosmos, tá? Isso seria a física, a raiz, tá? Por sua vez, o tronco da árvore, ele seria a lógica que embasa todo o nosso pensamento. Para eu poder pensar, eu preciso da lógica, para eu poder pensar de modo racional, entender aquilo que eu falo e que os outros falam, e entender da forma correta. Então, este tronco é a lógica. E a copa da árvore, onde tem os frutos, tem a folhagem, dá aquela sombra bacana quando a gente precisa. Então, a copa da árvore é a ética. É o melhor modo de viver e de se comportar perante não somente a sociedade, mas perante a você mesmo, tá? Então, ó, só uma paradinha. Se você está gostando, gente, deixa o seu comentário, fala o que você achou dessa divisão aí de física, lógica e ética e do estoicismo, a escola do pórtico. Então deixa o seu comentário. E claro, se o canal lhe é útil, lhe é importante, tá? Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo, que aí você vai ser informado sobre os novos vídeos. Beleza, gente? Então vamos lá. Os estoicos, veja bem, eles são contrários, eles não aceitam as ideias inatas. Não, quando você nasce, você é uma tábula rasa, você é uma folha de papel em branco. Não tem ideia alguma na sua cabeça. E nem sequer o mundo das ideias de Platão. Isso também não existe para os estoicos. Então veja, todo conhecimento adquirido provém obrigatoriamente do mundo externo que está à sua volta, desde que você nasce. Você nasceu vazio. Então você vai adquirindo conhecimento do mundo à sua volta. E só existe, sempre para os estoicos, só há de existir o individual. Só existe o particular. Eles não aceitam
não somente o mundo das ideias do Platão, como também o universal do Aristóteles. Sabe? Não tem universal, só que tem é o particular, porque o que eu percebo é o individual. Eu percebo o particular, eu percebo uma coisa. Eu percebo o João, o Manuel e o Pedro. Eu não percebo a humanidade. Como é que eu vou perceber a humanidade? Isso não existe. Mas existe o João, o Manuel e o Pedro. Entende, gente? Eles colocam que o ser humano ele é um microcosmos. Ou seja, o cosmos, tá? É o macrocosmos, é como se fosse um animal vivente. Ele respira, ele tem vida, tem alma. E eu me assemelho a esse animal que é o macrocosmos. Tá? Eu sou uma versão menor do que é o macro. Tá? E veja, é claro que nós estamos falando em panteísmo, nós estamos falando num Deus imanente, nós estamos falando que a matéria é viva. Tá bom, gente? Porque em tudo há vida na medida em que tudo há o logos, a razão. Tá? Este macrocosmos é inteligente, é um animal inteligente, é um animal racional. E eu, ser humano, sou um microcosmos dentro desse macrocosmos. Eu espelho este ser maior, tá? No qual eu estou inserido. Mas também vou entender sobre os direitos. O que existem direitos naturais. Quando você nasce, você tem certos direitos que estão vinculados à natureza, são seus. Como, por exemplo, o direito de permanecer vivo. Tá? De comer, de beber, então certos direitos são universais. Eles são válidos para qualquer um. Tá? São direitos de você enquanto humano, mas vinculados à natureza, diferente do direito escrito. O direito escrito há de variar de cidade para cidade, de país para país. Mas o direito natural não varia. Ele já ocorre quando você nasce. E eles também falam de um monismo. O que é isso, gente? Significa que só há uma coisa. Tá? E quando você fala em espírito, alma, para um lado, ou em corpo, matéria, para o outro, eles vão dizer, não, é tudo uma coisa só. Eu não posso fazer essa divisão. Meu corpo, minha alma, é uma única coisa. Tá? Não é duas, não há uma dualidade. Nem sequer o mundo das ideias do Platão, que seria também uma dualidade, eles aceitam. Não há dualidade. Há um único ser. Tá? Monismo. É uma só natureza, sem dualidade, sem mundo das ideias. Beleza, gente? Eles são cosmopolitas, ou seja, cidadãos do cosmos, cidadãos do mundo. Nós todos somos seres humanos, nós todos somos iguais. Não importa se você é ucraniano, russo, argentino, francês, brasileiro. Tá? Você é humano como os demais. Não importa a cor da sua pele ou o lugar onde você nasce, se você é do sexo masculino ou se você é do sexo feminino. Nós somos iguais porque nós somos seres humanos. Então ele entende que não deveria haver essas divisões de país. Aquele pessoal ali é do outro país, então eu não posso ir lá, eles não podem vir aqui, tem barreiras alfandegárias, tem barreiras separando os países. Não, gente. Nós todos somos humanos, não há necessidade dessas barreiras artificiais. E os estoicos tinham um grande interesse na política. Veja que eu citei ainda há pouco no estoicismo novo, o romano, o Sêneca, que foi senador, eu citei o Marco Aurélio, que foi imperador. Tá? Alguns dizem que o Cícero também seria um estoico, outros colocam o Cícero como um eclético, mas o Cícero, ele também ocupa um lugar de destaque em Roma, na área política. Então, todos esses pensadores desenvolvem um interesse grande pela política, ao contrário de uma outra escola, o epicurismo, que entendia que deveria se afastar da política porque as preocupações decorrentes da política atrapalhariam a minha felicidade. Então, grande interesse na área política, e eles entendem também que nada ocorre por acaso. Tá? Ou seja, existe o destino, gente. E não só existe uma providência. Aliás, essa ideia de providência, de que o cosmos é racional, que tudo que ocorre porque tem um motivo para ocorrer, há de influenciar mais tarde o cristianismo.
O cristianismo, você tem essa ideia que Deus tem um plano da salvação e tem uma providência. Tudo que ocorre tem um motivo. E o motivo está na mente de Deus, mesmo que eu não saiba. Mas isso já é cristianismo. Mas dentro do estoicismo, você tem essa providência. Tá? Tudo que ocorre, ocorre por motivo. O motivo é racional, é lógico, é coerente. Está na mente dessa grande criatura que é o cosmos. Beleza, gente? E daí, se tudo tem um motivo para ocorrer, eu devo aceitar o que ocorre. Então eu devo ter uma postura de aceitação de tudo que ocorre, porque tem um motivo para ocorrer. Mesmo as dores e os sofrimentos têm um motivo para ocorrer. Então eu devo me resignar e aceitar. E com tranquilidade, com calma, com paz de espírito, porque aquilo ali é necessário que ocorra. Mesmo que eu não saiba os motivos. E eu devo evitar ser dominado pelas minhas paixões. Amor, ódio, não importa que paixão seja, eu devo evitar ser dominado pelas paixões. Eu devo me subordinar à minha razão, ser uma pessoa racional. Eles entendem que a filosofia e também a ciência, ela está vinculada à busca da felicidade. E a felicidade está associada à virtude. Tá? O universo, como eu falei ainda há pouco, ele é um ser vivo, como um animal racional. Tá? E justamente por esse universo ser um animal racional, tá? Tudo que ocorre tem um motivo para ocorrer. E não só isso. Tá? Já que tudo à minha volta é parte do corpo de um animal muito grande, que é esse universo, esse ser racional, então Deus, ele é imanente. Porque, veja, tudo à minha volta é parte do corpo desse único ser, que é Deus. Pegou, gente? Tá? É como uma célulazinha aqui na minha mão, ela é parte do meu corpo. E eu, como uma pequena célulazinha, um microcosmos, sou parte desse corpo muito maior, que é o cosmos, que é o universo. E aí nós temos o quê? Um tipo de panteísmo, porque eu vejo Deus em tudo quanto é lugar. Sacou, gente? Tá? Outra coisa, eles aceitam a ideia do grande ano, que tem a ver com as 12 casas do zodíaco. Veja, cada casa, por exemplo, agora a gente estaria na era de Aquário, então é cerca de 2000 e poucos anos, tá? Aproximadamente saiu da era de Peixes, não foi? Então teria começado lá com o advento de Jesus, talvez um pouquinho antes, e terminado por volta do ano 2000. Então 2500 anos, em torno de 2500 anos, tá? Seria cada casa do zodíaco. Só que são 12 casas. Se fossem 2000 vezes 12, 24 mil anos para você passar todas as casas. Tá? Mas dá um pouco mais. Uns 26, uns 28 mil anos, tá? Aproximadamente. Porque não é um pouco mais de 2000, não? Mas o que acontece após você passar por todas as casas do zodíaco? O que acontece depois de você encerrar o grande ano? Tá? Volta tudo ao começo. É o eterno retorno. O Nietzsche vai falar nesse eterno retorno. Tudo é destruído e volta. Só que volta a ocorrer exatamente a mesma coisa. Sabe, se você alugar um filme para passar na sua televisão, programa qualquer de streaming, então você pegou o filme e passou. O filme foi tão bom, terminou o filme, você passou de novo o mesmo filme. E depois você passou de novo uma terceira vez o mesmo filme. E não satisfeito, passou de novo o mesmo filme uma quarta vez. Veja, o filme teve começo, meio e fim. Só que você está vendo o filme na sequência várias vezes. E esses autores históricos entendem que a vida que você está tendo agora, vendo este vídeo e escutando aqui o professor Silvério falar, que isso vai se repetir em algum lugar, em um momento futuro. Não mais dentro desse cosmos. Mas quando esse universo todo for destruído, esta mesma cena vai se repetir. Fio a fio de cabelo, sem mudar coisa alguma. Vai tudo se repetir. Então seria o eterno retorno, o grande ano. Eles entendem também que a virtude é o bem. E o vício é o mal. Tá? E eles defendem a chamada ataraxia. O que é isso, gente?
Quando eu falo em ataraxia, eu estou falando em não ser perturbado, na ausência de qualquer tipo de perturbação. Tá? Sejam por coisas externas ou qualquer coisa que você entenda que seja fora do seu controle. Então eu não devo me preocupar com coisas que eu não posso controlar. Entendeu, gente? Eu não posso ter controle, então eu não vou me preocupar com isso. Tá? E aí eu vou manter o quê? A minha serenidade, a minha tranquilidade, a minha paz e a minha felicidade. Então, ataraxia. Não vou me deixar ser perturbado por qualquer coisa externa, qualquer coisa da qual eu não tenha controle. Eles defendem, então, como falei ainda há pouco, a providência, que seria que tudo acontece, tudo que acontece deve acontecer. Tudo tem um motivo para acontecer, um motivo racional, mesmo que eu não saiba. Por isso eu devo me conformar com os acontecimentos da vida. E aí eles colocam o seguinte, muito interessante, que o sábio, aliás, eles têm um ideal de sábio. O sábio é aquele que consegue tudo isso, gente. Mas isso é muito difícil, mesmo entre os estoicos. Então o sábio fica mais com um ideal a ser alcançado. Não que você consiga ser o sábio. Tá? É tipo o cristão. Tá? Você tem o ideal do cristão perfeito. Não quer dizer que você vá conseguir ser aquele cristão perfeito, a exemplo de Jesus Cristo. Eu trouxe agora um exemplo do cristianismo. Não? Então eles têm o ideal de sábio, que eles sempre buscam atingir, mas não quer dizer que eles tenham conseguido. Ou que eles imaginem que algum dos estoicos tenha conseguido. É um ideal. Então o sábio, ele deve querer, veja bem, ele deve querer o que acontece. E não que aconteça o que ele quer. Olha que coisa bacana. Põe isso na tua vida. Eu devo querer aquilo que acontece na minha vida. E não que aconteça aquilo que eu quero. Ora, eu reconheço que é tudo racional, que há uma providência, então eu tenho uma aceitação. Então, desta forma, eu não sou perturbado. Eu tenho tranquilidade emocional. É isto, veja bem, essa aceitação que há de separar o sábio do louco. Porque o louco, gente, o louco é escravo das suas paixões. E quer, veja bem, o louco, ele quer mudar as coisas que ele não pode mudar, gente. As coisas sobre as quais ele não tem o menor controle. E o louco quer mudar, segundo a concepção dos estoicos. E tem para isso uma metáfora muito bacana, tá? Para explicar como é que o ser humano vai se comportar em relação a esse destino inexorável, que é o curso da vida, da nossa vida, com as coisas que você não pode controlar, gente. Então nós vamos falar a metáfora de um cão amarrado em um carro puxado por tração animal, que naquela época era aquelas carroças, você botava 2 bois na frente para puxar, ou então 2 cavalos, e ia puxando na estrada, tá? E o carro ali. Mas você poderia pegar uma cordinha e amarrar um cachorro lá atrás na sua carroça, no seu carro, e conforme você vai seguindo, o cachorro vai seguindo atrás da carroça, não tem como. Como tem um pouco de corda, o cachorro tem um pouco de liberdade. Ele pode ir um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, pode ir mais atrás. Agora, a forma mais sensata do cachorro seguir atrás da carroça, porque ele não pode seguir para outro lugar. A carroça é o teu destino, o carro é o destino, é o curso da vida. Ele está preso aqui no pescoço, tá preso pela corda. De qualquer forma, ele vai seguir atrás do carro. Isso ele não pode evitar. Mas o carro, o percurso que o carro está transitando, e o próprio cachorro tem pedras, tem gramas, então há variações. Então o próprio cachorro pode ir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Ele não pode mudar a sua trajetória em relação ao curso da vida. O cachorro somos nós seres humanos. Tá? E ele diz o seguinte, veja, se o cachorro tentasse ir contra o curso de vida, se ele pegasse o sentido contrário e fizesse força para ir contra o carro, olha, o carro é puxado por bois ou por cavalos, então tem muito mais força que o cão. Se o cão tentasse puxar o carro, se você, enquanto ser humano, tentar puxar o destino, mudar o curso da vida, você vai acabar se cansando e vai acabar morrendo, seja por um infarto, ou seja por um cansaço exagerado. E vai continuar, depois de morto, sendo carregado pelo carro. O cachorro vai morrer, tá?
de tanto forçar para o lado contrário, e depois o corpo dele inerte vai ser puxado pelo carro da vida, pelo carro do curso da vida, do destino. Você não tem como fugir a isto. E esse cão amarrado ao carro, somos nós, seres humanos, amarrados ao destino, amarrados ao curso da vida, o qual nós não temos como mudar. O que nos resta? A calma aceitação do inevitável. E eu vou seguir, por decisão minha, o curso da vida. Os estoicos também são contra a escravidão. Eles entendem que nós todos somos iguais, então não é para ter escravidão. Inclusive, eles entendem que você deve combater a escravidão, combater as leis que permitam a escravidão, porque a escravidão pode ser legal, ela pode estar lá em lei, tá? Então é algo que é legal, está na lei, mas não é algo que pertence à lei natural. Então, dentro da natureza, não haveria a possibilidade de nós, seres humanos, sermos escravos de outros humanos. Então, a escravidão é algo que deve ser combatido. Naquela época, a escravidão não era pela cor da pele, não, gente. A escravidão era porque você participou de uma guerra e você foi derrotado. Então, eram os presos, os derrotados de guerras, que eram os escravos, eram vendidos como escravos, pessoas capturadas. Então, eles defendem também a igualdade entre todos os seres humanos, independente do povo do qual você pertence. Pode ser grego, pode ser romano, pode ser persa, não importa o povo. Nós todos somos humanos, nós todos temos um logos, uma razão. Daí o cosmopolitismo que eu falei ainda há pouco. Cidadãos do cosmos, cidadãos do mundo. E com relação à realização humana, mas a realização integral desse ser humano, eles vão colocar que está vinculado à virtude, tá? E veja, a virtude e a perfeição, ela se dá por quê? Por meio da razão. Obrigatoriamente, a virtude e a perfeição humana, que é aquilo que vai nos fazer obter uma realização integral na nossa vida, se dá por meio da nossa razão. E isso é importante, gente, sem o auxílio de qualquer Deus, sem auxílio de Deus e sem auxílio de divindade. Não, eu não preciso de nenhuma criatura com superpoderes para me permitir encontrar a minha virtude, a minha perfeição, a minha felicidade. Não, eu vou encontrar isso por meio da minha razão. Outra coisa, eles entendem que há lugar no universo para o mal. Sim, o mal faz parte desse carro que está se movimentando, que é o destino, que é o curso da vida. E se não houvesse o mal, também não haveria o bem. Tá? E o mal é necessário à harmonia universal. Tá? Porque, veja, e da mesma forma, não haveria justiça. Se não houvesse, em contraparte, a injustiça. Esses pares opostos, um complementa o outro. Como é que eu posso falar na verdade, que a verdade é um bem, que é uma coisa preciosa, se não houver mentira, gente? Então, a mentira é importante para que eu reconheça o valor da verdade. E a liberdade humana, gente, isso é interessante, ela se dá por meio de quê? Por meio do assentimento. Lembra do carro que o cão vai seguindo atrás? Então, eu vou ser livre no momento que eu dou minha concordância, meu assentimento com o destino, com o movimento do carro, com o curso da vida. Então, eu vou encontrar a minha liberdade pelo meu assentimento. E o sábio, gente, o sábio é de ter duas coisas. A apatia e a ataraxia. São duas coisas que ele deve desenvolver. A apatia tem a ver com a eliminação das paixões. Tá? Então, eu vou negar os pactos, as paixões, amor, ódio, qualquer paixão mais violenta, eu vou evitá-las. E com relação à ataraxia, eu vou buscar a imperturbabilidade. Tá? Evitar que coisas externas me preocupem, que mexam com o meu emocional. E isso para obter o quê? A perfeição humana que a gente estava falando ainda há pouco. Essa perfeição humana, ela tem a ver com duas coisas. Uma, que nós, seres humanos, estamos ligados à natureza. Nós somos seres dentro dessa natureza. Então nós temos que seguir a natureza humana para buscarmos a nossa perfeição, que tem a ver com o logos, tem a ver com a nossa razão. E com a virtude. Mas o que vamos entender por virtude, já que a perfeição humana está vinculada também à virtude? A virtude, para os estoicos, é a subordinação à razão.
tudo que eu faço vai estar subordinado à razão e não às paixões. Eu vou negar os desejos, eu vou negar as paixões. E, veja bem, eu vou me guiar minha vontade, tudo que eu faço na vida, pela minha razão. Tá? Isso que é importante. Sempre, minha vida deve ser guiada pela minha razão. Então, é aí que eu me aproximo da virtude que eu busco. Tudo que existe obedece a normas. Normas de uma razão universal, que seria esse Logos divino. Ou seja, estamos falando novamente da quê? Da providência. Que é essa providência que há de influenciar, como falei ainda há pouco, o cristianismo. E o uso da razão está, para os estoicos, dentro da solução de todos os problemas da vida. Qualquer problema que você tenha em sua vida, a solução vai ser encontrada por meio da sua razão. E aí vamos então para a felicidade, porque a ética, a felicidade, a virtude é o mais importante para os estoicos. Então vamos para a felicidade. A felicidade, ela vai se dar por meio da virtude. A virtude para os estoicos é o único bem. Então, se você quer ser feliz, você tem que ser virtuoso, porque não há outro bem. O único bem que existe realmente é a virtude. Então, quero ser feliz, eu vou ser virtuoso. E como é que eu vou ser virtuoso para os estoicos? Bem, por meio da ataraxia, que seria a ausência de perturbações, por meio da apatia, que é evitar as paixões, mantendo a minha tranquilidade, mantendo a minha calma, independente do que ocorra à minha volta, mantendo uma serenidade na vida, sendo autossuficiente. Então eu vou investir muito nessa autossuficiência, eu ser humano, entendeu? Controlado pela minha razão e não pelas minhas paixões, não pelo mundo externo. Eu controlo a minha vida porque eu controlo os meus sentimentos independente do que ocorra à minha volta. Então a autossuficiência, viver de acordo com a natureza humana, e a natureza humana tem a ver com logos, tem a ver com a razão. A responsabilidade total, integral diante da vida. Eu sou responsável. Tá? A indiferença, total indiferença, tanto aos prazeres, como também às dores que possam surgir. Existe prazer? Sim. Existe dor? Sim. Mas o sábio estoico deve se colocar de modo indiferente tanto ao prazer, tanto à dor. Se bem que, veja, como eu falei antes, no médio e no novo estoicismo, eles colocam que há coisas, né, que eu devo ser indiferente a tudo, mas que há coisas que são preferíveis a outras. Há coisas que são úteis e coisas que são inúteis. Há coisas que são mais convenientes e inconvenientes. Então, riqueza e saúde. Eu sou indiferente à riqueza e à saúde. Quanto faz ser rico ou pobre? Agora, é preferível ser rico. Quanto faz se eu tenho saúde ou se eu estou doente? Eu sigo o curso da vida. Mas é preferível ter saúde. É conveniente ter saúde. Beleza, gente? Então, para isso, eu preciso entender que tudo é governado por uma razão universal, tá? Que é a providência. É o macrocosmos, tá? Da qual eu sou parte integrante, eu sou um microcosmo dentro desse macrocosmos. Então, tudo é o corpo de uma grande criatura viva, tá? Aonde, veja bem, você tem uma divisão entre a parte ativa e a parte passiva dessa criatura. O fogo e o ar, que são mais sutis, fazem parte da parte ativa dessa criatura. Já a água e a terra, da parte passiva dessa criatura. São os 4 elementos, lembra, gente? Se não, dá uma olhada na sequência dos vídeos dos pré-socráticos. Mas tudo é uma criatura só. Então, olha, o estoicismo hoje está na moda. Vocês vão encontrar vários livros de autoajuda que vão pegar uma pincelada disso, uma pincelada daquilo. Desde 2020, pelo menos, vindo lá dos Estados Unidos essa moda, o estoicismo vem crescendo em livros de autoajuda. Mas o que eu estou falando para vocês aqui neste vídeo é o estoicismo em filosofia, que tem alguns aspectos que não vão estar presentes nesses livros de autoajuda. Por quê? Seriam ásperos demais, salgados demais, tá? Para um livrinho de autoajuda só. A filosofia, afinal de contas, ela não tem um vínculo com a sua prosperidade, com o seu bem-estar nessa sociedade que você está. O vínculo é muito maior.
O bem que, no caso dos estoicos buscam, é a sua virtude. Tá? É a sua felicidade. E a sua felicidade, a sua virtude, não está associada a você comprar um carro ou você comprar um apartamento. É muito mais do que isso, gente. Olha, eu espero ter ficado claro. Se não, eu faço outro vídeo. Aliás, eu vou fazer mesmo outro vídeo sobre o estoicismo na sequência. Vai dar uma olhada nos textos que nós temos nos nossos blogs, que eu falo em detalhes sobre o que a gente esteve conversando aqui, nesse material de apoio. Olha, deixa o seu comentário no vídeo, tá? E olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença até aqui. Até mais!